O primeiro jornalista que o Estado Islâmico decapitou era meu amigo. Eu tive que assistir o vídeo da decapitação dele. Então eu ouvia tuf, 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 e depois de cada tuf um bum. Então era como uma máquina de costura elétrica seguida de explosões no solo, né, que eram mísseis. Ele não sabe que eu tô aqui, mas dependendo de quando ele aperta o botão, sempre era para mim essa questão, se eu vou voltar a ver meus filhos ou não. Mas do ponto de vista do Irã, o Irã está vitorioso, quer dizer, não tem saída para o Trump. A população americana não aceita essa guerra e muito menos se ela começar a matar soldados americanos. E é isso que vai acontecer. Dezenas, talvez centenas de soldados vão morrer se eles desembarcarem na costa iraniana. Olha, é muito boa a sua pergunta, porque vou te dar um exemplo. Eu estava cobrindo a guerra no Líbano em 2006, né? E aí eu estava cobrindo os bombardeios israelenses sobre as posições do Hezbollah no Líbano. E aí as pessoas reclamavam que eu não cobria os bombardeios do Hezbollah contra Israel, entende? Uhum. Então eu falo assim, eu sei, mas é porque assim, eu tô no Líbano, eu não tenho como pular o fronte lá pro outro lado, né? E de manhã eu cubro um e de tarde o outro, não tem jeito. Toda a imprensa, outros colegas estavam cobrindo o lado israelense, né? Mas como está tudo tão polarizado, isso eu estou falando de uma cobertura de 20 anos atrás, já era assim, esse tipo de cobrança. Principalmente no caso do Oriente Médio, tem muito isso. Muito assim, medo. Tem algum mínimo de garantia de vida ou cara, vai e dane-se, para não falar outra palavra? Não, eu sinto muito medo nas coberturas de guerra e não gosto de sentir medo, não sou viciado em adrenalina, não ando correndo, não gosto de montanha-russa, não gosto de tomar susto, zero, acho muito desagradável sentir medo. Então eu cobri apesar de sentir medo. Mas era uma oportunidade também de esquecer dos meus dramas pessoais. Então a guerra se tornou uma meditação para mim, né? Eu esquecia de mim mesmo, desdramatizava meu diálogo interno. Todos nós temos um diálogo em que a gente é muito cruel com a gente mesmo. E aí isso perdia a importância e aí a guerra era um grande alívio para mim, porque eu me livrava de mim mesmo, podia focar no mundo real, já que ele estava cheio de tantos estímulos, tantas coisas acontecendo, tanta responsabilidade para cobrir e tal. Então, se tornou um grande prazer para mim cobrir as guerras, apesar do medo. E sim, em todas elas eu corri muito risco de morte. E teve inúmeras situações. Teve um dia também, assim, isso na Líbia, em 2011, na Primavera Árabe, o Gaddafi estava retomando Ras Lanuf, que era um terminal petrolífero, e que era o fronte da guerra, e ele disparava uns foguetes muito grandes para matar a população mesmo, foguetes que são usados contra prédios, não contra pessoas, assim, foguetes russos. E aí ele estava atacando um hospital e uma mesquita onde eu estava, onde a gente estava concentrado, jornalistas e os rebeldes também. E aí eu fui expulso da mesquita, eu estava dentro da mesquita, a mesquita tinha sido decepada já, o minarete, as bombas estavam caindo e um rebelde me falou, você é muçulmano? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então sai daqui. E aí eu falei para ele assim, se um dia você for ao Brasil, você vai ser bem-vindo nas igrejas. E saí, os fragmentos das bombas estavam caindo realmente, sim. Eu estava com uma mochila muito pesada, assim, porque tinha o telefone satelital, que naquela época era mais pesado e tal, computador, câmeras, e saí correndo. E as bombas iam caindo assim, eu tive que pular muro para chegar até o hospital, assim. E aí quando eu cheguei lá, tinha um monte de garrafas de água, assim, e eu virei uma garrafa inteira de água e não senti nada. Aí depois me explicaram que quando você está num risco muito forte de morte, todos os líquidos se concentram nas regiões mais internas do corpo para te manter vivo, assim, né? E era uma sede tão grande que meio litro de água eu não senti entrando no meu corpo. E ali eu cheguei lá e tinha chegado um homem que tinha sido o rosto arrancado, assim, por um desses, que eram bombas de fragmentação que soltam, assim, como se fossem CDs, assim, DVDs, que são lâminas que vão aleatoriamente, e se atinge uma pessoa,